Foi. Bom, então, boa tarde, professor Celistri. Meu nome é Eduardo. Boa tarde, eu sou a Carolina. A gente vai então fazer a apresentação do o podcast, na verdade. Isso. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o manejo do diabetes nos pacientes com doença renal crônica, tá? Então, para começar, a gente vai passar uma visão um pouco mais geral, um pouco mais ampla sobre as novas diretrizes de prática clínica do CADIGO, né? Na nova edição que foi lançada agora, né, no vídeo de outubro de 2020. Isso. Então eu vou dar uma introduçãozinha e eu acho que eu vou começar falando sobre a relevância da doença renal crônica nos pacientes diabéticos. Cerca de 10% da população mundial é diabético. Isso é muito. Como o senhor falou em aula, é um número absurdo. E desses pacientes, 40% vão ter, ou já têm, meu Deus, nefropatia diabética, que é uma patologia que afeta todo o sistema, do corpo humano e a vida até, a qualidade de vida, a qualidade de vida dos acompanhantes. É um quadro muito exaustivo para o paciente. E cerca de 30% desses pacientes dos pacientes dialíticos são diabéticos. Então, é uma doença muito ligada com a outra. E por isso que o objetivo do podcast, o objetivo principal dele, é discutir as recomendações da ACADI. Bom, então, como eu tinha comentado antes, a diretriz que a gente vai utilizar principalmente para falar sobre esse assunto é a que o senhor mandou para a gente no vídeo, professor, que é a diretriz de 2020, né, que foi apresentada no Congresso de Nefro brasileiro, né? Então, essa diretriz de 2020, ela foi publicada pela própria Cadigo, né, com o auxílio de vários profissionais da saúde que estão acreditados no vídeo mesmo, com o auxílio de professores médicos de várias universidades nos Estados Unidos e em outros países, e também, principalmente, com, eu acho que eu estou pronunciando errado, mas é a Cochrane Kidney and Transplant, que é uma agência de Sydney, na Austrália, e o método principal que eles utilizaram para fazer a abordagem do tema foi o sistema GRADE, que é um sistema que ele é padronizado para avaliar a qualidade da evidência e a força de recomendação de tratamentos médicos e da área da saúde em geral. E o público-alvo, né, dessa publicação, desse, até do próprio vídeo mesmo, são os profissionais da área da saúde. Isso, todo mundo que se interessa, até enfermeiro, profissional da saúde, estudante, mas eles focaram bastante no papel do nefrologista, uma coisa que foi bem interessante, e como ele pode agir na diabetes, não só botando tudo para o endocrinologista resolver. Isso foi muito legal. Então, eu vou falar um pouquinho das recomendações da diretriz para diagnóstico e monitorização, e onde os principais exames que vão ser utilizados vão ser principalmente a hemoglobina glicada, que a gente sabe que é uma média da glicose durante 3 meses, a TFG, que é calculada pela CKD-PI, que a gente faz no ambulatório, e a taxa albumina creatinina na urina. E além disso, a gente pode utilizar outras coisas, albumina, fósforo, bicarbonato, cálcio. E aí a gente consegue ter uma maior precisão para definir o prognóstico do paciente nisso tudo. Sim, Sobre o principalmente com aquele aplicativo que a gente utiliza no ambulatório, né, que é o que é o Kidney Ninja. que Não lembro o nome tem o certo, mas é Medical algo que do também gênero. que faz, e aí a gente consegue colocar. Claro, cistatina C a gente não usa muito, mas é um dos exames que a gente conseguiria usar para classificar melhor. E tudo tem nesses aplicativos. É bem legal ter essa variedade de dados e como é que eu posso dizer? E de exames para conseguir direcionar um tratamento mais. Uma variabilidade grande, né? Isso. Isso é bem interessante. E aí, para controle glicêmico, a gente tem a glicada, claro, que a gente vai deixar.
ou esperar que ela esteja entre 5,5 e 8. 8 quando o paciente já tiver muita comorbidade, já se for um paciente muito mais idoso, a gente vai fazer essa hipoglicemia permissiva, vou usar aspas nela, porque nesse ponto, para um paciente muito idoso, acamado, é muito mais maléfico ele ter crises de hipoglicemia do que de hiper. Então, a gente vai modificar e achar valores nessa faixa, nesse intervalo entre 6,5 e 8, que se melhor se adaptam e melhor vão controlar tanto a diabetes quanto a DRT. Na ausência de complicações micro e macrovasculares, a gente vai poder, então, ir tateando, vamos dizer assim. E a idade, expectativa de vida vão interferir nisso, recursos disponíveis, se não é uma pessoa que consegue ter um controle muito rígido, também vai interferir em qual que vai ser nosso alvo glicêmico. Uh, Vamos ver. E aí, para isso, eu posso falar também um pouquinho de tratamento da diabetes, já que a gente pode instituir. Ai, Jesus! A gente pode já dar uma introduzida e depois a gente vai repassar, claro, nos casos clínicos, mas seria interessante a terapia única ser iniciada com metformina. A gente pode adicionar a insulina para diabéticos tipo 1, ou para quem não teve controle satisfatório com meu Deus, antihiperglicêmicos. A gente Isso. pode usar o GLP-1, o DPP-4, a gente pode usar sulfonilureias. As classes são Até os diversas. próprios ISGLT2, né? Isso. Então a gente tem muitas classes que alguma vai dar e todas elas, claro, têm seus critérios, principalmente de TFG, para indicar ou contraindicar, mas a gente vai falar isso melhor nos casos clínicos. E além do controle da própria glicemia, a gente também vai ter o controle da pressão, que isso é muito interessante. Que a gente vai querer que nesses pacientes a pressão esteja abaixo de 140/80, para controle de lesão-alvo em rim, coração, vaso, em tudo. Lesões de órgão-alvo em geral. E a gente vai fazer o tratamento com medicação IECA ou BRA, de preferência, como terapia única inicial. Na dose mais alta tolerada e junto com o controle também de colesterol, LDH e triglicerídeos, que também vão ajudar bastante a cumprir o objetivo de evitar lesões estenóticas e também a gente vai querer manter esses níveis de colesterol abaixo de 100, preferencialmente, podendo até ser mais baixo do que 100, se o caso requerir. Inclusive eu não achei bem um número específico, né, de colesterol na diretriz, não sei se não estava no lugar certo, ou algo assim, mas o que a gente sempre vê é que seja interessante por baixo do 100 mesmo, né, mas algo mais flexível também Eu depende acho do que risco do eu, paciente e tudo eu mais. acho que eu cheguei a ver que tem algumas indicações, eu não lembro agora de cabeça quais, mas que seria até interessante deixar, e quem já teve fenômeno tromboembólico, eu acredito, que seria interessante deixar Sim, entre 70 e 50. É, é bem agressivo. E aí, sim, pouca gente consegue, né? Aí a gente também sim. vai falar das outros, né, outros tratamentos alternativos depois. Sim, então, para complementar também, é importante mudanças no estilo de vida e a gente ter considerações sobre a progressão da DRC até para o paciente, né? Falando um pouco sobre as mudanças de estilo de vida, é bem importante, né, para o paciente com a nefropatia diabética, que eles façam mudanças significativas, né, no estilo de vida deles, que vão impactar muito, né, tanto positiva quanto negativamente dependendo do que for feito, né? Mas algumas medidas importantes que a gente viu foi manter uma dose de ingestão de proteína um pouco mais alta, né? São 0,8 gramas de proteína por quilo por dia, e pode ser até maior, até tipo 1,1, 1,2 em pacientes dialíticos. Também muito importante o aumento da atividade física, né?
que seria uma quantidade moderada ou até mesmo intensa, que dá mais ou menos uns 150 minutos por semana. Eu lembro que o professor até comentou isso na aula. A 30 diminuição da minutos do ingesta de dia. sal, 30 minutos no dia é bom. É, A diminuição da ingesta de sal, principalmente, e acredito eu que seja o mais importante, principalmente no quesito da diabetes, que é a estabilização ou a perda do peso, né? Que influencia muito na taxa de, como é o nome? Resistência à insulina, né? Então, a progressão da DRC, ou seja, como vai ser o prognóstico, né, dela, vai depender muito do paciente também, não só do médico, né? Mas os cuidados que o paciente vai tomar depois do seu diagnóstico com a sua vida é muito importante. E a adesão ao tratamento também, né? Não adianta o médico ser muito bom em receitar o melhor tratamento possível, e daí o paciente não tem vontade de mudar o seu estilo de vida, não tem vontade de adequar o tratamento, não faz o tratamento direito. Então, os dois lados têm que colaborar para conseguir fazer funcionar, né? sim. Te Mas não só complementando. botando. Opa, Pode desculpa, complementar. pode falar. Te Não, eu só complementando ia um comentar pouco. que. Opa, O Meet é esquisito. pode falar primeiro, pode falar primeiro. Não, eu só queria complementar que realmente é 50 e 50. A gente faz a nossa parte, se o paciente não fizer a dele, não tem como tudo funcionar. Eu achei alguns dados interessantes na reunião que eu queria adicionar, até a questão para diabetes, a perda desculpa, a manutenção da dose de proteína diária não foi tão testada quanto para DRC, isso eu achei bem interessante. E para DRC teve uma grande diferença deixar essa proteína, eu acho que eu entendi certo. Deixar a proteína nesse limiar é muito bom para DRC, mas para diabetes tipo 2 não deu tanta diferença. Então ela é uma classificação 2C. Isso eu fiquei chocada com esse número. Mas já a atividade física, tanto para DRC quanto para diabetes, ela é uma evidência classificada 1D. Eu achei bem interessante isso. E da ingesta de sal, eu gostei bastante da parte que ele fala 10 maneiras de evitar sal na dieta, que é procurando Sim, que ele alimentos bota sem até um quadrinho, né? sal. Bem. É, eu achei bem legal o quadrinho. Até daria pra gente colocar aqui, mas eu não faço a menor ideia como é que bota no Meet esses quadros. Também não sei como bota imagem no Zoom. E evitar molho salgado, principalmente no Oriente, que eles usam muito shoyu, que o shoyu é a segunda comida com mais sal depois do sal. Então, é bem legal isso. E tudo são medidas que não são impossíveis de fazer, mas que nem tu disse, se o paciente não quiser fazer, ele não vai fazer e não vai melhorar, porque a gente só consegue dizer o que que ele tem que fazer. Sim, É que nem dieta. Não funciona se tu não fizer a tua parte. exato. Mas também a gente não pode só jogar toda a responsabilidade no paciente, Claro né? que Claro que não. é extremamente importante ter um médico bom que vai fazer um tratamento que ele saiba que o paciente consegue se adequar e Sim. que, né, que seja o melhor para o paciente. Também não Sim, o adianta o tratamento paciente, bom é o que consegue ser feito, não o ideal, né? sim, não adianta o meu paciente ser do SUS e eu receitar um GLP-1 para ele, né? Não É, funciona uns daí. R$ 1.500 só. Mas É. tudo vai. A gente vai aprendendo com a convivência de como manejar essas coisas, né? Eu acho que agora a gente poderia ir para os casos clínicos. Eu concordo, pode ser. Então, deixa eu ler aqui. O paciente do caso clínico 1 é um paciente diabético tipo 2 há 10 anos, com TFG, isso, TFG de 55 e relação albumina-creatinúria de 400. Quais são as condutas baseadas nas diretrizes? Eu acho que a gente pode discutir eles, né? Dar a tua opinião junto com a minha, Sim, mas sim, como é um paciente diabético e pela idade dele, ele acredito que ele não seja um paciente velho, também não tem uma diabetes há tanto tempo. A gente conseguiria deixar, não é um senhor idoso, a gente conseguiria deixar a meta glicêmica dele em torno de uns 7%, com concordo. o uso de metformina de primeira tentativa, e se ele já tiver, como ele já tem uma TFG reduzida, seria o ideal iniciar um SGLT2,
se ele manter a TFG dele acima de 30, no caso, para redução do risco da progressão da DRC e de eventos cardiovasculares, e também, se fosse possível, num contexto que não seja o SUS, que não é de graça, adicionar um GLP-1, que também que é um protetor renal e também cardiovascular. Que nem a gente disse antes, Ah, manter a pressão arterial num limiar aceitável. Pode falar. não, pode continuar. Depois eu complemento no final. Tá bom. Com também tratamento de primeira linha, IECA ou BRAS, manter ingestão de sal controlada, fazer controle da dislipidemia, se caso for um paciente que tenha dislipidemia, deixar entre uns 70, 100, 70, para também dar uma baixada no risco cardiovascular dele. Evitar nefrotóxicos, porque ele já não tem uma TFG de garoto jovem, então evitar anti-inflamatórios não esteroidais, contraste iodado sem necessidade. Acredito que seja mais ou menos isso. Concordo. O que eu posso adicionar, né? Além, isso realmente depende muito se o nosso paciente é SUS, se o nosso paciente tem um poder aquisitivo maior, mas um remédio muito bom que a gente viu bastante na endócrino, que é o Xigdu, né? Que é a metformina com a Sim. DAPA já, que é um remédio bom, Uhum, né? Como a TFG dele é boa, a gente pode ser um pouquinho mais agressivo, entre aspas, com o tratamento, né? Então a gente uhum. pode dar o DAPA, que vai melhorar, vai proteger o rim dele, né? Outra coisa que a gente pode fazer é realmente dar os GLP-1s, são muito bons. E eu também concordo na parte da metapressórica, né? Porque a gente já viu, o professor mostrou na calculadora, que se a gente consegue dar um IECA ou um BRA para esse paciente, ele tem uma diminuição significativa no risco dele virar dialítico no futuro, né? Então a gente pode deixar um enalapril ou um losartana para ele também, Sim, o que caso for ele tenha mais uma pressão fácil. alta, né? Uhum. E eu concordo, eu acho que esse fica um bom tratamento para esse paciente. Ele tem uma TFG boa, a Sim. glicada dele não é tão alta, né? Não é Não, absurda. não. Uma Então a glicada gente de pode 9, a gente realmente. já viu piores. Já Sim, a vimos gente bem já viu piores. piores em ambulatório. E no mais, a gente pode deixar para ele sempre fazer exames de rastreio, né? Exames de Já tem rastreio, diabetes há claro. bastante tempo, já pode fazer rastreio de várias doenças aí, Sim, várias até nefropatias, retinopatia, várias, nefropatia, claro. retinopatia. Nefropatia ele já tem, né? Mas a É. retinopatia principalmente. E Uhum. manter a meta da glicada ali no 7% acho que é válido Sim. também. E tentar incentivar, claro, os exercícios que eu duvido que seja indispensável para alguém, e nesse caso, com certeza, ele conseguiria bater a meta glicada muito mais fácil fazendo exercícios e mantendo a resistência à insulina dele Sim. controlada. Mas acho que podemos ir para o segundo caso. Podemos. Então, o segundo caso é, de novo, um paciente com diabetes mellitus tipo 2, só que dessa vez a TFG dele é um pouco mais baixa, que, se não me engano, aqui ele se enquadra como DRC de tipo 3. 3, 3, mas eu posso estar errado. Podemos estar errados, mas eu acredito que seja tipo Eu vou 3. conferir rapidamente, rápido, mas eu creio que seja tipo 3. 5 é abaixo de 15, 4 é de 30 a De 15. 15 a 30, ele é tipo 3B. 3. 3B. 3B, isso. Então, nesse paciente, a gente já tem que cuidar um pouco mais, né, com alguns medicamentos, né, para diabetes. E como a glicada dele é boa, a gente ainda pode dar a empagliflozina, e a dapagliflozina, né? Se não me engano, é até 25 a EMPA e até 30 a DAPA, uma coisa assim. Mas a metformina a gente já tem que cortar pela metade, né? Se a gente for dar para ele. Sim, eu lembro que usos de GLP-2 entre 30 e 45, se ele já está usando, ainda tem benefício manter, ainda tem benefício renal em manter ele. Não seria necessário. Ele está com 35 de TFG, né? Ainda não seria Isso. necessário retirar. Então, daria para manter se ele já tivesse em uso, mas não Isso. iniciar, talvez. A EMPA a gente pode iniciar até 25 pelo que eu me Ah, e é lembro verdade. do professor ter É. dito, mas posso estar errado. Pode ser tipo, tu Uhum. mantém até 25 mas não começa. Sim. Eu não, realmente não me lembro. Talvez seja Mas interessante um GLP-1 agora, que aí sim o é até GLP-1 poderia 15. ser interessante.
talvez até uma abordagem mais insulínica, né? Talvez partir para Sim. insulina para esse paciente. Uhum. Teria que ver E o realmente aqui eu histórico acho dele, que né? fica, sim, acho que fica muito importante aqui a gente ver se consegue também utilizar algum remédio para pressão, né? De Claro. novo, um IECA, um BRA, se Uhum. possível for, né? Sim. Eu É, acho esse é um que, paciente que tem que ficar um pouco mais inclusive, em eu acho cima, né? que, sim, eu acho que a gente poderia, inclusive, professor, se possível, ter mais alguns parâmetros sobre esses casos clínicos, como, por exemplo, a pressão do paciente e afins, Sim. né, para a gente poder ver melhor se dá para dar um IECA, um BRA, alguma coisa assim, né? Uhum. E, no mais, eu acho que o mais importante também para esse paciente que já está com uma TFG um pouco mais baixa é reforçar Uhum. as mudanças de estilo de vida, né? Tanto atividade física como alimentação e afins, É, eu acho né? que otimização de tratamento seria a principal coisa e medidas secundárias. Eu acho que as medidas Sim, secundárias, às vezes, elas são tão subestimadas que elas deveriam ser quase um tratamento principal conjunto, se sim. duvidar, de Acho que tão a importante que polifarmácia são. não é a melhor opção para esse paciente Não, também, né? não, claro que É. não. Então, Ah, ah, analisando então tudo que a gente já colocou aqui no vídeo para o senhor, a gente pode chegar a algumas conclusões do tratamento clínico para nefropatia diabética. Apesar de simples, de parecer simples, ele pode ser bem complicado pelos fatores que a gente até teve mais dificuldade em resolver os casos clínicos, porque tem muitos remédios, muitos critérios para usar os remédios, muitos efeitos que a gente tem que cuidar. A TFG implica muito em remédios que a gente consegue usar, os antidiabéticos que a gente consegue usar ou não. Às vezes a gente, pelo estágio da DRC, a gente fica muito limitado com determinados medicamentos, o que alguns pacientes não são adeptos à insulina. Isso nos dificulta muito, porque a única coisa que pode ser usada nos estágios 4 e 5 vai ser a insulina. Então, isso nos complica bastante. Mas tem remédios muito efetivos que, se as pessoas conseguissem usar e fossem de graça, como os GLP-1 e os SGLT2, isso é incrível, porque são medicamentos que são muito efetivos. E o problema é que, pensando em contexto SUS, a gente sofre bastante com possibilidades de tratamento e também com adesão de tratamento. Às vezes é muito difícil colocar em um paciente colocar uma terapia toda pronta, toda moldada, toda específica para ele, mas às vezes um paciente num contexto social muito baixo, mais precário, é difícil de conseguir realmente ter essa adesão, que é muito triste. eu concordo. Em países mais desenvolvidos, como por exemplo na Europa, vou pôr, sei lá, uma Suíça da vida. É óbvio que o tratamento vai ser muito mais prático, muito mais fácil, porque é um país com um aporte para a saúde muito maior, né? Lá eles são muito mais organizados. Eu não digo nem só em país específico, né? Em países mais desenvolvidos no geral, é muito mais fácil para eles aplicar, né? Uhum, Enquanto para a gente é bem difícil aplicar até o básico, porque a gente tem uma crise no SUS, né? uhum, Que não tem dinheiro para os remédios e os pacientes às vezes não têm um nível de entendimento, talvez assim, não por culpa do paciente também, né, mas por conta do SUS e às vezes até dos profissionais da saúde, que fica difícil para a gente passar o tratamento e o paciente entender por que que ele é importante, como ele é importante, como ele vai mudar se a vida do paciente vai ser uma vida normal ou se ele vai passar o resto da vida indo na diálise 3 vezes por semana, né? o que não E é isso uma também, qualidade de vida nenhuma. sim, é uma qualidade de vida baixa, né? Uhum, Isso também serve para a gente ressaltar, tipo, retrazer à tona como é bem importante que os pacientes com doença renal crônica eles sejam em acompanhamento com vários profissionais de várias áreas da saúde, como por exemplo sim. os nutricionistas, né, para regular a dieta, os cardiologistas, porque a doença renal crônica causa muitas consequências cardiovasculares até, que tem a síndrome nefrocárdio, né? E, além disso, com os endocrinologistas também, porque
é uma junta com a outra, né? Uma doença É de mão dada tudo com a junto. outra, o diabetes. É uma doença tão interligada que tu não tem como separar, né? Sim. E até mesmo com profissionais de educação física, para, né, manter ali um estilo de vida mais saudável do ponto de Claro, vista de exercício físico, né? sim. Então Eu acho que é acho, isso no geral. Tem mais alguma coisa a adicionar, Carol? eu acho que é só muito legal de falar e também importante. Como é legal e importante manter-se atualizado, porque, querendo ou não, quase todo ano sai uma atualização, um medicamento entra em circulação, então é sempre necessário estar de olho nas otimizações de tratamento para a gente conseguir passar o melhor para os pacientes realmente. E muito Isso. obrigada pela possibilidade da gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é sempre bom aprender mais. Muito obrigada, professora. É, eu concordo. Eu acho que é bem importante a gente conseguir se atualizar, né, como um profissional. E um profissional que não se atualiza não evolui nunca. Não. Então, acho que a mensagem que a gente deixa, né, de despedida aí é que é muito importante o tratamento para doença renal crônica. Nem tanto só o medicamentoso, quanto também as mudanças de estilo de vida no geral. E sobre como é importante que a gente possa adaptar o nosso tratamento ao nosso paciente, né, individualizar os casos. E de novo, obrigado, professor Luciano, aí pela oportunidade. E com isso a gente termina o nosso trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.